Olá, professores de língua portuguesa, estamos mais uma vez aqui com vocês, agora com uma aula que nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa Nacional de Saúde na Escola. Então, vou trazer para vocês duas mensagenzinhas. Primeiro, o melhor medicamento para o nosso corpo é uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento do nosso corpo. E vamos substituir os remédios pela alimentação. E o outro, não é necessário comer menos, é necessário comer melhor. Então, vamos procurar os alimentos de qualidade, os alimentos que realmente tenham nutrientes e que vai estar colaborando com a promoção da nossa saúde. Então, ao falar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é um dos maiores e mais antigos programas sociais do nosso país que prevê uma alimentação de qualidade adequada para os nossos alunos no contexto escolar. Então, com isso, o programa ele foi implantado em 1955. Esse programa ele teve início com uma história muito bonita, onde uma professora ela colocava uma caixinha para arrecadar fundos na comunidade para comprar merenda escolar para esses alunos. Então, o programa ele teve esse fundamento nessa época. E de lá para cá foi se expandindo, e hoje é uma referência nacional, o Programa Nacional de Merenda Escolar. E com isso, ele contribui para o crescimento, o desenvolvimento, o aprendizado e o rendimento escolar dos estudantes e a formação dos hábitos alimentares saudáveis. O programa ele não trabalha apenas o ato da entrega do alimento de uma merenda escolar, uma alimentação escolar, mas ele trabalha, sim, o compromisso, o respeito, a higiene, a formação de merendeiras, a formação de professores e a prática de educação alimentar e nutricional no contexto escolar. Com isso, são atendidos alunos de toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, e também todos matriculados em escolas públicas e filantrópicas. E entidades comunitárias, ou seja, que têm convênio com o setor público por meio de transferências de recursos financeiros. O PNAE ele é regido por uma lei, a Lei 11.947 de 2009, e pela Resolução 26 de 2013. Considera importante ações de educação e práticas educativas dentro do currículo escolar que abordam o tema de alimentação e nutrição. Nós estamos presentes entre os temas transversais que podem ser trabalhados no cotidiano de sala de aula. E o PNAE ele traz lá, dentro das suas normas, o trabalho da educação em saúde e da educação alimentar e nutricional, valorizando a alimentação escolar. Com isso, ele incentiva ainda a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizado, como também a segurança alimentar e nutricional através de práticas saudáveis. Então, esse curso já é uma forma de você, professor de língua portuguesa, desenvolver ações educativas no seu contexto de sala de aula. O PNAE, quais são os seus objetivos? O objetivo dele é promover o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças. Então, essa alimentação distribuída na escola, ela tem como função promover esse crescimento. Também oferecer uma alimentação saudável que cumpra, no mínimo, 20% das necessidades nutricionais desses alunos. Nós temos também formar hábitos alimentares saudáveis e contribuir para a melhoria do aprendizado e rendimento escolar. Então, nós temos vários estudos aí que mostram o rendimento escolar do aluno que se alimenta com a alimentação escolar, ele é bem melhor do que aqueles alunos que não se alimentam dessa proposta sobre alimentação na escola. E nós temos o quê? 3 tipos de gestão do programa. Nós temos a centralizada, que é onde o órgão maior ele compra essa merenda escolar e distribui diretamente na escola. Nós temos a escolarizada, que é onde a escola ela recebe o recurso e utiliza esse recurso para a compra da merenda escolar. E a terceirizada, que é quando se contrata uma empresa para que essa empresa ela possa vir servir a alimentação dentro da escola, dentro do contexto escolar. Lembrando que todas as 3 elas são devidamente acompanhadas pelo profissional nutricionista. E agora nós vamos falar um pouco sobre o programa Saúde na Escola. O programa Saúde na Escola
Ele tem como fundamental importância trabalhar a questão das práticas de saúde no ambiente escolar, tendo uma interação entre professores, familiares, discentes, comunidade escolar e todos os membros de saúde e educação. Então, o Programa Saúde na Escola é uma política intersetorial, porque ele envolve educação e saúde. Ele foi instituído em 2017 por um decreto presidencial 6.286, de 5 de dezembro de 2007. E ele traz o quê? Práticas de saúde voltadas à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto dentro da educação pública brasileira e que promove essa educação integral. Então, a educação alimentar e nutricional, ela também faz parte das práticas do programa Saúde na Escola. E a intersetorialidade entre as redes públicas e a saúde e a educação, ela cria redes sociais que vêm para o desenvolvimento dessas ações. Então, são criadas redes, são criados atendimentos, e essas crianças que são vistas no contexto escolar com qualquer problema de saúde, elas são encaminhadas para o programa e assim ser atendido pelas unidades básicas de saúde. Como também, a partir dessa rede de ações, ser trabalhado ações de prevenção à saúde através da educação. Então, esse programa, ele é uma articulação da escola com a saúde. Ele é uma estratégia de integração entre saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação também desses alunos. Porque a partir do momento que os alunos eles são conhecedores das práticas em saúde, vai ficar mais fácil para ele ter o acesso à saúde, a ele conhecer o que ele tem direito na saúde, a ele conhecer como prevenir diversas doenças, como também procurar um serviço quando ele achar necessário. Então, nós temos a adesão. A última adesão realizada no Brasil foi a adesão 2021-2022, onde nós tivemos aproximadamente 50,8% dos municípios brasileiros aderiram a esse programa. Então, é de fundamental importância quando o município ele tem essa sensibilidade de trabalhar essa prática em conjunto de educação e saúde. E a alimentação escolar, ela está priorizada, ela está interligada ao PSE para que os dois possam trabalhar essa educação alimentar e nutricional. E com isso, a alimentação escolar, ela é um direito de todos os nossos alunos, mas também a gente tem que trabalhar a família para mostrar essa importância da família na construção desse hábito saudável e também na construção do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E com isso, eu trouxe para vocês aqui alguns alimentos que são utilizados na alimentação escolar para que a gente possa ver eles, o alimento, a função, o nutriente e esse benefício que tem. Então, um dos alimentos mais utilizados na merenda escolar que nós temos é o feijão. Ele é um nutriente, ele é rico em quê? Em proteína, em ferro, em cálcio, vitamina, carboidrato e fibra. E ele previne contra a anemia e o colesterol alto. Nós já temos o cuscuz também, que ele é bem comum na alimentação escolar. Ele é rico em vitamina A, B, C, D e E. E aumenta o sistema imunológico. Quando a gente vai ver o ovo, ele é rico em cálcio, ferro, potássio, zinco, manganês, vitamina E, auxilia no ganho de músculo, aumenta a sensação de saciedade. Já a carne moída, ela é rica em ferro e zinco, melhora o tecido muscular, e a cenoura, que é a vitamina A, melhora a visão, a abóbora, que é o potássio, cálcio, fósforo, ferro, manganês, zinco, fibra, riboflavina, vitamina A, C, D e E e do complexo B, ela tem grande poder sobre a saúde da pele. Já o melão ele é rico em cálcio, fósforo, ferro e vitamina C, ele ajuda na digestão e da saciedade, é um super hidratante e desintoxicante. Já o biscoito, ele é rico em carboidrato, vai suprir energia. O leite, cálcio, fortalecimento dos ossos. O macarrão, carboidrato, que vai dar essa energia. Carne de bode, que é uma questão cultural, que está dentro da programação do Programa de Alimentação Escolar, voltado com a regionalização, que é rica em ferro e evita anemia e melhora a circulação. Já a banana, ela é rica em potássio e melhora também a circulação.
A melancia, ela é rica em vitaminas do complexo B e sais minerais, como cálcio, fósforo e ferro. Ela previne os problemas renais e melhora o sistema imunológico. Já o pão é carboidrato, vai dar energia. A batata doce é uma fibra solúvel, cálcio, ferro, potássio e vitaminas, melhora no metabolismo e também é uma fonte de energia rápida. A macaxeira, ela é rica em fibra e folato, é um suporte ao sistema imunológico e às funções cerebrais. Já o inhame, ele é potássio, ferro, cálcio, fósforo, manganês e cobre e também melhora o nosso sistema imunológico. Macarrão, rico em carboidrato e vai gerar energia. Então, esses são alguns dos alimentos que são utilizados na nossa merenda escolar com as suas potencialidades e que é rico. E se a gente for observar todos esses alimentos, ele tem um poder muito grande sobre a nossa saúde. Chamo a atenção a vocês também sobre aquelas barraquinhas que ficam ao redor das escolas, vendendo esses lanches. Então, é de fundamental importância nós trabalharmos em sala de aula a promoção da nossa alimentação saudável, juntamente com a comunidade de família, com a comunidade escolar, com a comunidade familiar, com todo mundo, para que a gente evite que esses alunos venham a consumir esses alimentos de calorias vazias, onde não vão ser esses alimentos saudáveis, e valorizar aquele alimento que é servido pela alimentação escolar. E nós queremos que os alunos sejam cheios de ideias, de criatividades e que possamos juntos construir uma segurança, que possamos juntos construir a educação alimentar e nutricional de uma forma forte, consistência dentro do nosso ambiente escolar. Então, a educação alimentar e nutricional, ele é uma estratégia de promoção à alimentação saudável e adequada, e ele também é um campo do conhecimento e da prática contínua e permanente, intersetorial, multiprofissional e que vai visar a promoção autônoma e voluntária dos hábitos saudáveis dos nossos alunos. Então, essa prática ela deve fazer e deve estar no nosso cotidiano. Não é realizar essas práticas da educação alimentar e nutricional apenas pontual. Não, ela tem que estar no nosso cotidiano. Por quê? Porque a alimentação ela está no nosso dia a dia. Essa prática ela é relevante dentro do contexto escolar. Por quê? Porque ela traz um recurso de problematização, ela traz um debate, um diálogo sobre a situação nutricional que os nossos alunos se encontram. Então, a educação alimentar e nutricional ela tem esse forte de trazer essa discussão, da gente conhecer qual é o nosso público, como é que está a questão da segurança alimentar e nutricional. Eles estão se alimentando bem? Como está a alimentação desse nosso aluno fora de sala de aula? Como é que a gente pode conhecer? Então, a educação alimentar e nutricional, ela traz essa reflexão, ela traz esse espaço de discussão e também ela traz um significado dessa composição. E com isso a gente observa que ela favorece ao diálogo e com esse diálogo a gente vai estar conhecendo o nosso público e criando essas estratégias de educação alimentar e nutricional. E também a gente observa que ela não é uma nomenclatura nova. Então ela vem trabalhada há muito tempo, essa educação alimentar e nutricional, e ela vem se fortalecendo e notando-se que é uma chave para a mudança dos hábitos alimentares dos nossos escolares. E qual a relação dessa educação alimentar e nutricional com o PNAE, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar? Então, eles têm o quê? Uma correlação, porque ele alinha, eles incentivam a inclusão do assunto no currículo escolar. Então, se eu estou hoje com um grupo de merendeiras, formando um grupo de merendeiras, automaticamente eu estou realizando uma educação alimentar e nutricional. Se eu pego aquele prato, aquele alimento que foi servido hoje para o meu aluno, e eu vou estudar a composição dele, eu vou estudar quais nutrientes eles estão presentes, de onde ele foi feito, qual o processo, qual foi a cadeia de produção desse alimento, eu vou estar trabalhando educação alimentar e nutricional. E uma reunião de pais, falar sobre a interação, a importância do programa, sobre essa alimentação que está sendo servida na escola,
é uma prática de educação alimentar e nutricional. Então, o programa, eles estão alinhados para trabalhar essa prática. E eu convido vocês, professores, a trabalhar conosco essa prática, esse tema transversal. E também ele pode preencher toda a comunidade escolar, o gestor, secretários, professores de diversas disciplinas, merendeiras, pais. Então, é uma junção da educação alimentar e nutricional com o Programa Nacional de Merenda Escolar. E ela também está entre as estratégias primordiais para o direito à alimentação adequada e saudável, e também ela envolve os fundamentos da segurança alimentar e nutricional. E o que é, hoje, segurança alimentar e nutricional? A gente vê muito falar, muito comentar sobre a SAN, né, como a gente chama, e o que é essa segurança alimentar e nutricional? Ela é um conceito permanente e construtivo. O que é isso? Ela é um conceito que é permanente, mas estamos ainda em construção. E esse conceito de construção, ele abre leques para vários entendimentos. Mas a segurança alimentar e nutricional, ela traz a questão da segurança alimentar e nutricional e está relacionada aos interesses e diversos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos, pela razão pela qual nós temos a concepção ainda de um assunto debatido por vários segmentos da sociedade, no Brasil e no mundo todo. Mas a segurança alimentar e nutricional, ela envolve vários aspectos. Como já foi falado em aulas passadas, questão cultural, da questão que envolve a vivência, da questão econômica, do acesso a ter essa alimentação, e com isso, esse conceito evolui com a medida da história da alimentação. E com isso, a gente galga voos mais altos, num debate mais profundo sobre a segurança alimentar e nutricional no nosso estado, no nosso município, no nosso país e até mesmo na nossa escola. Com isso, nós temos a escola como local ideal para o debate dessas práticas. Por quê? Porque a escola é onde a criança, é onde os jovens passam a maior parte do tempo dos seus dias a dias. E lá vai ter várias ações de orientação de promoção à saúde, através do PSE, através do PENAI. E com isso é um local de construção de informação. Então, por isso que a gente chama a atenção que na escola é onde esses alunos, eles aprendem a trabalhar com as pessoas. Eles têm uma troca de experiência muito boa com os colegas. Eles vão conhecer novas vivências. E com isso, o programa de educação em saúde, ele traz esse grande ganho, né? Essa influência sobre a vida desses nossos estudantes. E vocês, professores, são agentes de mudança dos hábitos alimentares de todos os nossos alunos. E também, na nossa escola, eles fazem as refeições. Então, esse ato de fazer as refeições, se alimentar em comunidade, temos a troca de experiência. E com isso, promover um desenvolvimento da capacidade de compreender práticas e comportamentos, como também os conhecimentos de aptidão, dos assuntos relacionados, do processo, a contribuição para a integração entre o adolescente e a vida social e também a vida do indivíduo. Então, na escola, ele é um local de prática, é um local de troca de conhecimento. E a formação continuada, ela chega com um padrão de soluções de problemas. Então, essa nossa formação é para chamar a tua atenção, professor, para que a gente juntos possamos construir práticas de promoção à educação alimentar e saudável dentro do contexto de sala de aula. E pense comigo e vamos refletir. Se dás água às tuas plantas, então por que dás refrigerante a teus filhos? Então, essa é uma reflexão que eu faço com você. Nós temos um cuidado todo especial com as nossas plantas, né? E a gente dá água a elas todos os dias. E muitas vezes a gente dá refrigerante aos nossos filhos, sabendo que esses refrigerantes, eles vão causar um prejuízo para as nossas crianças. Com isso, vamos trazer outro tema para reflexão. Não incentive algo errado para quem pode começar certo. Nossas crianças, elas têm uns reflexos. Ou seja, somos reflexos do meio. Então, se o meu pai, a minha mãe, ele está ingerindo muito alimento, os filhos vão se basear nisso.
Se a vivência deles são essas, então eles vão se basear nisso. Por isso que eu chamo a atenção de vocês para essa reflexão. Vamos ser um exemplo para nossas crianças. Vamos ser uns exemplos para nossos alunos. Então, vamos incentivar desde cedo esses alunos às práticas saudáveis, às práticas de segurança alimentar e nutricional, às práticas de educação alimentar e nutricional, o consumo de alimentos da época, de alimentos naturais, para que essa criança ela possa crescer com uma qualidade de vida melhor. Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês, diga o que você come hoje, que eu te digo qual doença você poderá ter amanhã. É uma frase que me chama bem a atenção, por quê? Porque a nossa alimentação de hoje, ela vai ter um reflexo no futuro. Então, por isso que eu pergunto a vocês, o que vocês estão comendo hoje? Porque aí eu vou dizer qual doença vocês podem ter amanhã. Outra frase também bem interessante que eu trago vocês para refletir é, nada muda se você não mudar. Então, vamos lá. E aí, vamos começar hoje a fazer essa mudança e convocar e chamar os nossos alunos para trabalhar educação alimentar e nutricional junto com a língua portuguesa para a mudança desses hábitos saudáveis. E aqui eu trago um desafio. Vamos fazer o desafio, menos sal, mais temperos, menos preguiça, mais caminhada, menos desânimo, mais motivação, menos refrigerantes, mais água e suco, menos açúcar, mais frutas e menos estresse e mais sono. Vamos seguir essas dicas, vamos ter esse desafio que você vai ver que a sua rotina, a sua qualidade de vida, ela vai melhorar. E toda ação, ela tem uma reação, né? Se nós temos uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, com certeza o nosso corpo vai funcionar melhor do que a gente ser um sedentário e não ter um controle sobre a nossa alimentação. Um modelo de uma alimentação saudável. Então, esse modelo de uma alimentação saudável, ele é composto pelo nosso de jejum, que é a primeira refeição num dia, o nosso lanche da manhã, o nosso almoço, o nosso lanche da tarde, o nosso jantar e a nossa ceia. Então, esse é um modelo padrão para que a gente possa seguir durante os nossos dias sobre a nossa alimentação. E comer de 3 em 3 horas, ela tem um benefício danado para o nosso organismo. Entre eles ajudam a absorção dos nutrientes e afasta aquela fome de leão. Como também acelera o metabolismo, evita aqueles ataques de fome, mantém os níveis de energia altos. Temos também, evita a desnutrição dos músculos, evita os picos de insulina durante o dia e melhora também a nossa queima de gordura. Coma menos açúcar, você já é doce o suficiente, então vamos evitar o consumo de açúcar. E, atenção, troque o sal por temperos e ervas naturais. E com isso, troque isso por isso. O sódio, ele está oculto. Então, às vezes, a gente vê muito alimento que a gente pode pensar que não tem muito sódio, mas ele vai ter muito sódio. Vou deixar aí na tela para você um pouquinho desse sódio oculto. E agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. E fazer uma pergunta para vocês. O peixe, ele morre pela boca. E você? Reflita sobre isso. Você é o que você come. Vou deixar aqui na imagem para vocês conferirem. Veja as imagens e confira se esses alimentos são saudáveis. Nós vamos observar também que há uma diferença muito grande daquele corpo que faz uma prática de atividade física e cuida da sua alimentação para aquele corpo que não tem esse hábito. Então, aquela pessoa que faz uma prática de atividade física, uma alimentação saudável, ela vai ter fundamentação e vai ter um planejamento dentro do seu organismo. Já aquela pessoa que não tem a prática de atividade física e a alimentação saudável, o seu organismo ele vai funcionar de várias formas, considerando assim como uma desordem dentro do seu corpo. E, para emagrecer, pense num prato colorido, num prato harmônico, num prato com vários nutrientes e não um prato vazio.
Precisamos ter o equilíbrio. Tudo em excesso faz mal e tudo pouco também faz, na nossa carência. Então, vamos procurar manter o equilíbrio. E nós temos aqui os 10 passos para uma alimentação saudável. Agora é com vocês. Vão pensando aí qual tema nós podemos trabalhar sobre educação alimentar e nutricional e língua portuguesa na sua escola e na sua sala de aula. Na próxima aula, a gente vai voltar com um planejamento bacana de como se trabalhar educação alimentar e nutricional dentro da sala de aula. Mas vai pensando aí, porque na próxima aula a gente vamos juntos elaborar um plano de aula e dicas de como trabalhar a língua portuguesa. Pesquisar sobre a história do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para que o aluno ele conheça a fundamentação histórica sobre aquele prato que ele vai receber na hora da alimentação escolar, para que haja uma valorização. Elaboração de um mural de exposição na escola, falando sobre os pratos servidos no Programa de Alimentação Escolar, sobre os nutrientes presentes nesses alimentos, isso é uma boa dica. E criação de um post para as redes sociais da escola. É bem interessante também, professores, criar um blog, um Instagram da escola, para que essas ações elas sejam compartilhadas com toda a comunidade. E também uma entrevista com as merendeiras e nutricionistas que atuam em sua escola, para saber como foi suas vivências, as formações, como foi a história desses profissionais que estão trabalhando diretamente com a alimentação escolar. E aqui, muito obrigado por nos acompanhar durante essa aula. Voltamos na próxima aula. Tenham todos um abraço.